Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA Positiva, um lugar onde a gente troca ideias, experiências para que você possa testar na sua vida isso e de repente ver se isso funciona para você também ter uma vida um cadinho mais leve, um cadinho melhor, né? E hoje eu trago a respeito de um tema aqui com um amigo sobre vendas. Você já parou para pensar que vender talvez seja uma das habilidades humanas mais antigas, mas ao mesmo tempo mais mal compreendida? Muita gente às vezes acha que vender pode ser até enganar alguém. Mas e se eu te disser que vender é, na verdade, um ato de conexão, empatia e, dependendo da perspectiva, até um ato de amor ao próximo? Hoje no Psicologia IA Positiva eu recebo um cara que transformou a economia em emoção. E ele tem 5 MBAs, vivência em Londres, nos Estados Unidos, presidiu grupos gigantes de networking e diz que suas escolhas apaixonadas têm consequências poderosas. Ele é um homem que nos ensina a dizer: foda-se o medo com PH, para ter uma licença poética na forma de se escrever, né? E abraçar a singularidade. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo, Leandro Moura. Boa noite, Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Sempre aprendo muito com você. Estou muito feliz de poder participar desse podcast e falar de vendas, consequentemente também de psicologia positiva. Uma das minhas pós-graduações, dessas especializações que você citou, é em psicologia positiva. E eu adoro unir esse tema de vendas com a psicologia, porque eu costumo dizer o seguinte, que vender é psicologia e matemática ao mesmo tempo. Você precisa entender seu cliente, ao mesmo tempo você tem que ter controle dos seus indicadores, dos seus números. Então, é uma mistura de arte, né, humanas com exatas. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço, meu querido amigo. E como eu gosto de sempre começar a prosa aqui, né? Conta pra gente. De onde você é? Você mexe com o quê? É filho de quem? Conta um cadinho aqui para quem não te conhece que possa te conhecer. Vamos lá, eu sou o Leandro. Eu tenho um pé e raízes mineiras, viu? Você tem raízes em Minas Gerais, eu também tenho. Os meus pais são mineiros, meus avós são mineiros, mas eu sou goiano. Eu tenho 38 anos, sou goiano, sou de uma cidade do interior de Goiás, uma cidade de 15 mil habitantes chamada Indiara. E eu vim para Goiânia em 2004, há exatamente 22 anos atrás, para mudar a perspectiva da minha vida. E aí vim para cá para estudar. Atualmente eu sou empresário, mas eu venho do mundo corporativo. Eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo, em grandes empresas. E em 2022 eu resolvi mudar uma chave na minha carreira e hoje eu empreendo. Eu tenho uma escola de treinamentos, eu faço treinamento de vendas, onde eu faço capacitação de vendedores, de profissionais de vendas e de líderes e gestores comerciais. E eu também atuo com mentoria voltada para pessoas, para profissionais da área de vendas. Então, eu costumo dizer que eu ajudo as pessoas a vender mais. E vender mais, consequentemente, é realizar mais sonhos, é você ter oportunidade de você crescer, né? Crescer aí com seus projetos pessoais. Porque tu, como você falou, é uma das profissões mais antigas, mas se a gente pudesse reunir todas as profissões em uma só, essa profissão seria a profissão de vendas. Porque, afinal, todo mundo quer ganhar dinheiro. E de que forma a gente pode fazer isso? Vendendo mais. Então, um Fantástico. pouquinho aí da minha trajetória é essa. Legal, meu querido, legal. E Leandro, aqui no Psicologia IA Positiva, eu costumo começar até a conversa de um jeito brincalhão, de um jeito imaginativo. E como eu Certo. misturo psicologia com inteligência artificial e outros temas, eu gostaria de saber, na sua perspectiva, se a inteligência artificial que está aí bombando no mercado hoje fosse um vendedor, que tipo de vendedor ele seria ou ela seria? Daniel, essa é uma excelente pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: se a IA fosse um vendedor, ela seria um excelente vendedor técnico. Mas, por outro lado, a IA talvez não substitui aquela essência humana que a gente tem, da conexão, da construção de confiança, mas seria ali um excelente vendedor técnico, porque a IA, ela faria o follow-up no momento correto,
ela teria respostas muito bem elaboradas, ela teria um português exímio, onde isso também é levado em consideração, então ela saberia usar muitos gatilhos, muitas palavras ali para conduzir o processo de uma venda. Então, tecnicamente falando, a IA seria um vendedor técnico muito profissional. Mas, se a gente fosse abraçar a IA, a gente teria a IA também como um excelente assistente para que a gente construa esses relacionamentos nas vendas. Legal, legal. Bacana, gostei. Gostei da perspectiva. É aquela história que a IA nunca vai ter uma real empatia e uma real conexão humana, né? Ela até Exatamente. mimetiza uma troca de ideias com quem ela está conversando, mas ela realmente não sente. Então, se ela não sente, ela não tem a capacidade de se colocar no lugar de alguém e, a partir desse sentimento, ajudar nas tomadas de decisão, né? É muita Exatamente. lógica e fluxo de critérios, ah, entre aspas, puramente cognitivos, por assim dizer, em parte, né? Exato. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, né, Leandro, a IA vai substituir o vendedor? Eu falo, vai substituir o vendedor que não estuda, o vendedor que não entende de pessoas, o vendedor que não escuta o cliente, o vendedor que não está disposto a construir relacionamento para que você venda mais. Então, para esse perfil de vendas, para esse perfil de vendedor, a IA vai substituir. Mas a IA não vai substituir a essência humana, o escutar, o saber o momento de você fazer silêncio na venda, porque vender é muito mais perguntar do que afirmar, e a gente vem trazendo aí muitas quebras de crenças em relação a vendas, quando a gente estuda ali a neurociência da venda, que vender nada mais é do que você gerar um questionamento e uma reflexão para que o seu cliente ele tenha a possibilidade de contratar você com as afirmações e com as respostas que ele mesmo tem a respeito do problema que ele tem. Porque vender é resolver o problema na vida de uma pessoa. As pessoas elas gostam de comprar, mas elas não gostam da sensação de que você está vendendo algo para elas. Então isso a gente precisa deixar muito claro. Então quando a pessoa ela sente que você está vendendo, qual que é a nossa tendência? Fugir desse vendedor. Por quê? Toda vez que você mexe no bolso do seu cliente, você está ativando nele o instinto de sobrevivência, porque o dinheiro tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, se eu insisto demais, se eu persigo esse cliente, ou se eu parto para um fechamento de vendas muito forçado, de certa forma, esse cliente vai querer fugir de você. Então, esse tipo de vendedor que ainda entende que vender é desta forma, como a gente aprendeu lá atrás, e aprendeu no momento que lá atrás funcionava, hoje não funciona mais, a IA talvez até substitua. Mas aquele vendedor que ele está preparado, que ele tecnicamente ele estuda sobre vendas, ele entende que vender é ciência, técnica, processo, condução e conexão, a IA provavelmente não vai substituir. Bacana, bacana. E Leandro, você tem uma carreira fantástica, meu querido. Banco Santander, presidiu o BNI. E se eu pensar, te perguntasse o seguinte: tira todos esses títulos, diplomas, cargos, e sobra do superpoder da pessoa física, Leandro? Quem é Leandro e o que te fez chegar até aqui? Nossa, essa pergunta é uma pergunta bem profunda, mas vamos lá, Daniel. O Leandro é um eterno aprendiz, então eu sempre estou com um copo muito vazio. Sabe aquela pessoa assim que fica, cara, tá faltando alguma coisa? Eu preciso estar em sala de aula, eu preciso aprender alguma coisa. Inclusive, nós nos conhecemos em sala de aula, Foi. sentados, ouvindo, aprendendo com outras pessoas. Então, eu sou um eterno insaciável no quesito aprendizado. Então, eu sempre busco aprender. Então, eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, eu costumo dizer que eu sou um eterno curioso das coisas, e eu tenho uma inconformidade no sentido de querer evoluir e querer crescer. Quando eu olho para trás na minha vida, se eu fosse depender da minha crença, da cultura familiar, provavelmente, talvez, se eu tivesse me conformado com a situação onde eu cresci, talvez eu estaria no mesmo lugar. Mas por ter essa inconformidade, foi onde as vendas me ajudou a atingir patamares cada vez melhores da minha vida. Então, eu costumo dizer que vendas mudou a minha vida. Eu vim de uma cidade de 15 mil habitantes, com um pai e uma mãe que me ensinou a trabalhar duro e a me conectar verdadeiramente com as pessoas e ser interessado pelas pessoas. E eles me ensinaram o seguinte, Leandro, a gente não tem nada para te oferecer, mas a gente tem estudo para te dar.
A gente tem a capacidade de proporcionar a educação. Então, estuda, porque é o conhecimento que vai transformar a sua vida. E eu encarei isso com muita vontade. E quando eu entendi que eu tinha talento para a área de vendas, eu falei, cara, é isso aqui que vai transformar a minha vida. Então, quando lá atrás eu entendi que seriam as vendas o caminho mais rápido para eu atingir liberdade financeira, prosperidade, eu mergulhei de cabeça nisso e isso mudou totalmente a realidade da minha vida. Olha que interessante, você me fez lembrar até que o meu pai me dizia o seguinte: o único bem que eu posso deixar para você que ninguém te tira são os estudos, Exatamente. né? Então eu vou me esforçar ao máximo para que você tenha o melhor estudo possível, né? Então Exatamente. eu sou muito grato ao meu pai por essa perspectiva, né? De ter me empurrado em vários momentos da minha vida, tanto para eu estudar, quanto para eu até vir para São Paulo. Porque eu me lembro que quando eu me formei na faculdade lá em Bauru, eu voltei para Minas. E o meu Uhum. pai virou assim para mim, muito sabiamente, né? E aí brincando, até meio estilo Clóvis de Barros Filho, né? Ô moleque, você fez uma faculdade para voltar para Minas e ensinar e trabalhar com o que você já sabia antes da faculdade? Não faz sentido. Vai embora Sim, daqui, né? Vai para uma grande cidade como São Paulo. E o meu pai sempre teve esse lado de me empurrar, sabe? De me sim, incentivar. E principalmente através dos estudos. Muito bacana isso, muito legal. E meu é, querido, eu sei que você é um economista. E sim, normalmente, pelo menos no senso comum, apesar de economia ser da área de humanas, por incrível que pareça, né? No exatamente. senso comum, a economia é vista como números, como às vezes até escassez, né? Como uma ciência talvez até fria. Mas você migrou para vendas, que é muito mais relacionada a desenvolvimento humano ainda do que propriamente dita Sim, economia, né? Que é sobre mais exatamente. abundância, calor humano. E aí eu queria saber de ti. Houve um turning point, um momento de virada, algo significativo que aconteceu na sua vida que fez com que você saísse da economia? Eu até gosto de dizer que a gente não sai daquilo que a gente fazia, a gente agrega, a gente empilha, É, né? E você empilhou vendas na sua vida? sim, vamos lá. Deixa eu te contar um pouco desse contexto. Quando eu tinha 16 anos, eu estava finalizando ali meu ensino médio, eu precisava passar numa faculdade. Eu precisava passar numa faculdade pública, porque meu pai falava o seguinte: olha, você estuda bastante, eu vou te pagar uma escola boa, mas você precisa passar na faculdade federal, porque eu não tenho condição de pagar uma faculdade particular. Ou então, ano que vem, você vai ter que trabalhar, pagar um cursinho para você pagar, para você passar numa faculdade pública. Meu pai falava Então, a mesma coisa para mim, viu? foi mais ou menos nessa categoria. E eu vim do interior. Quando eu cheguei em Goiânia, que eu percebi que as escolas eram muito mais evoluídas e eu tinha uma base educacional muito frágil de interior, de escola pública do interior, eu precisei me desdobrar para eu passar de ano, para eu ter ali condição de passar de ano. Além disso, eu também tinha a pressão para um jovem adolescente de passar no vestibular, ou então eu teria que trabalhar e estudar para um cursinho. Eu estudei o ano todo para fazer jornalismo, olha só. As pessoas falam, você é jornalista ou você é da área de publicidade? Eu falo, então, não sou. Mas eu sempre tive essa pegada ali voltada para a área de humanas. Quando eu fui escolher o curso que eu ia prestar vestibular aqui na Federal de Goiás, caiu um papel no meu colo. E era o primeiro ano da faculdade de economia, da faculdade da Federal. Esse papel caiu e eu olhei ali o resumo do curso e estava classificado como um curso de humanas. Eu sou da área de humanas. Falei, cara, eu preciso fazer um curso de humanas, eu não vou conseguir passar no curso de exatas. E aí eu meio que caí de paraquedas no curso de economia. Então eu não tinha maturidade para fazer uma escolha naquele momento, com 16, 17 anos. Então eu caí ali de paraquedas na economia, passei, enfrentei ali um vestibular, então fiquei muito feliz de ter passado e fiz o curso. Mas eu nunca trabalhei propriamente dito com economia, como economista. Nunca trabalhei fazendo inferência estatística, fazendo os cálculos econométricos. Nunca quis me ir para a área de concurso público em economia, por exemplo, porque a primeira experiência que eu tive foi como vendedor.
foi como um consultor de vendas numa distribuidora de tintas. E aí eu trabalhava atendendo lojistas do estado de Goiás todo, oferecendo tinta, complemento de pintura, rolo. E eu já percebi ali que com 17 anos eu era muito desenrolado, eu me conectava muito fácil com as pessoas. Então eu ligava, eu vendia, aquilo me fazia muito bem, porque eu ganhava dinheiro, era um salário fixo na época de R$ 250, lá em 2005, e eu ganhava comissão e eu achava aquilo massa. Eu falava, cara, é vendas que me traz mais dinheiro. Então aí dessa distribuidora eu fui para o banco. E aí no banco foi uma verdadeira escola. Eu trabalhei 6 anos no Banco Santander. Então ali eu aprendi realmente a ser um vendedor, porque um gerente de relacionamento nada mais é do que um vendedor. Ele tem que vender os produtos financeiros ali do banco. Então eu fui tomando gosto pela área comercial, pela área de vendas. Então a economia, ela veio para me ensinar a ter e a trabalhar o meu lado analítico. Sabe aquele lado analítico que um gestor precisa desenvolver números, acompanhar KPIs e tudo mais? Mas eu confesso que não é a área que eu mais gosto. Mas é extremamente importante eu entender sobre isso para que eu faça uma gestão bem feita dos meus números e dos meus indicadores. E a economia é uma ciência linda, né? Tanto que o curso é chamado de Ciências Econômicas, classificado como Humanas, Ciências Sociais. Ali a gente estuda não só matemática, mas estudamos também muito de humanas. Mas é um curso misto. Os 2 primeiros anos, matemática pura. Cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Quando o curso ele se enveredou para a área de humanas, eu falei, pronto, agora chegou a área que eu gosto. A história, a história econômica, a sociedade, a geografia política. Então aí eu gostei mais. E aí eu já estava no banco, então as coisas foram acontecendo e as oportunidades foram surgindo em vendas. Então a economia foi só aquele curso de graduação. Por isso que eu fiz tanta pós. Eu fiz 5 especializações: gestão comercial, marketing, psicologia positiva, gestão de pessoas e finalizei uma pós-graduação agora de planejamento financeiro. Então, eu percebi que a minha pegada era vendas e falei, cara, para entender de vendas, eu preciso entender também de gente. Porque eu vou vender para uma pessoa ou então eu vou liderar um time de pessoas. Então, eu preciso aprender a contratar melhor, a desenvolver melhor essas pessoas. Por isso que eu me enveredei para a área humanas, né, para a área comercial, de fato, que é o que eu mais gosto de fazer. Que legal, que legal. E você é coautor do livro que tem o título Foda-se o Medo. O Foda-se o medo, medo. foda-se o medo, né? E o medo na psicologia, a gente sabe que ele é uma das emoções primárias que serve para nos proteger e que ele surge quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa. E eu te pergunto aqui, porque a gente sabe que quando a gente pensa no medo e ameaça, em geral a gente faz o que a gente chama de inglês de 3 Fs, né? Fight, freeze e fly. Ou a gente trava, ou a gente briga, ou a gente foge da situação. E nas vendas, Exato. normalmente, a gente trava, paralisa, né? E eu quero saber de ti, qual foi o maior medo que você teve que mandar um foda-se bem grande para conseguir fundar o Instituto Singulares e se expor como Singular. mentor? Exatamente. Bom, olha só, o principal medo que eu tive que abrir mão, eu posso dizer o seguinte, que é uma das competências que todo profissional de vendas de elite precisa desenvolver, que é você não ficar refém do que as pessoas vão pensar sobre você. E quando eu saí do mundo corporativo e virei a chave para ser empreendedor, para ser empresário, eu tive que me desvincular desses medos, porque eu ainda tinha muito receio do que as pessoas iriam pensar sobre mim. Eu não sei você, Daniel, mas a gente é filho de pais que pensam o seguinte: é um concurso que te traz segurança, é um concurso público, ou é a estabilidade de uma empresa onde você vai ficar ali por anos fazendo carreira, e depois do banco, onde eu fiquei 6 anos, eu fui para uma faculdade, onde eu fiquei quase 9 anos nessa faculdade. Então, quando eu resolvi sair de uma empresa onde eu tinha prestígio por conta da minha função, eu era um gerente executivo, onde eu tinha segurança, provavelmente eu não seria demitido porque eu tinha uma boa entrega. Mas eu resolvi empreender. Então, na cabeça das pessoas, principalmente da nossa família, dos nossos amigos mais próximos, eles pensam o seguinte: você está doido? Você vai arriscar mesmo? Porque o empresário ele não tem segurança de nada. Mas o CLT também não tem segurança de nada. O concursado também não tem segurança de nada. Então, é uma falsa expectativa que as pessoas têm de segurança. Mas o principal medo que eu tive que abrir mão foi o medo de não ficar refém do que as pessoas pensavam sobre mim. E quando eu fui convidado para escrever esse livro, que é o Foda-se o Medo, Comunique-se e Enriqueça, eu fui convidado por uma profissional, que é a doutora Cristiane Romano. Ela é de Minas também, ela é doutora em fonoaudiologia
e eu fui aluno dela em 2015 de um curso de oratória. E ela dá aula de comunicação e oratória. E hoje eu também sou facilitador de comunicação e oratória. E ela me convidou, porque ela me acompanha nas redes sociais, e ela me convidou para escrever, né, para ser um dos coautores desse livro. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Por quê? Porque a base da venda é a comunicação. E aonde eu percebo que as pessoas, os vendedores, os gerentes comerciais têm mais dificuldade é com a comunicação. E quando a gente pensa em comunicação, a gente está falando do principal medo das pessoas. Já foi feita uma pesquisa ali entre a década de 70 e 90 nos Estados Unidos que diz o seguinte: dos 10 principais medos que a gente tem, o maior medo nem é o da morte, mas é o medo de falar em público. E aí eu falo o seguinte: você tem medo de falar em público ou você tem medo de falhar em público? Porque o que as pessoas têm medo é do julgamento, é de falhar em público. Às vezes o conhecimento está todo na sua cabeça e você simplesmente não se comunica ou não fala, e as pessoas não vão ter a oportunidade ali de conhecer o seu trabalho. Então, foda-se o medo do julgamento, foda-se o medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. As pessoas merecem ouvir a nossa voz. Então, um dos principais medos que eu tive que abrir mão foi medo do julgamento alheio. Que as pessoas Maravilha. pensariam quando eu virei a chave para empreender. Não sei se você passou por isso, mas eu passei, continuo passando. Agora, um dos medos que eu estou enfrentando, ou que eu já estou me desvencilhando dele, é o digital. Então, eu comecei a gravar vídeo no digital, a me posicionar no digital, porque não tem para onde correr, a gente precisa se posicionar no digital. Faz total sentido, meu amigo. Ainda mais a gente que é do interior, né? No interior, a gente tem uma pressão social de julgamento alheio muito maior do que na capital como São Paulo e talvez como aí em Goiânia, né? Exatamente. A gente é muito treinado a se importar com o que os outros pensam a respeito da gente, né? Exatamente. E conseguir desligar esse aprendizado é um grande desafio. É um grande desafio. É, E você bem colocou. O medo de falar em público, na verdade, não é necessariamente de falar, mas sim de falhar ou do que os outros vão pensar, né? vamos pensar. Que é o Exato. julgamento alheio. Então, Exato. nossa, eu vivo isso até hoje, porque a nossa formação de crenças, por mais que a gente as reconstrua, elas são impregnadas no nosso sistema, então elas ficam ali a todo momento cutucando, né? Fazendo a brincadeirinha, é o anjinho e o diabinho, né? Os dois ali cutucando a gente, vai, não fica, não vai, não fica, e por aí vai, né? Por aí vai. Exatamente. E então são esses medos que a gente vai se vencilhando. Sim. E a gente só consegue o que a gente quer, a gente só consegue as coisas que a gente almeja na nossa vida se a gente fala, se a gente bate na porta para que essa porta abra, para que a gente tenha coragem de se comunicar. E as pessoas têm medo de se comunicar. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: 1 em cada 4 pessoas não sabe negociar salário, não sabe pedir aumento por medo de se comunicar. Então, foda-se o medo, comunique-se e enriqueça. As pessoas perdem oportunidades por medo de falhar na comunicação, que é o principal medo. E se a gente for parar para pensar bem, a comunicação é a primeira competência que a gente aprende na vida, não é Sim, isso? Quando um sim, bebê está com fome, o que ele faz? Chora. E sim, chorar é um ato de se comunicar, é sim. uma expressão. Não em Uhum. palavras, mas é uma expressão ali não verbal, porque 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, é a primeira competência que a gente aprende. Por que as pessoas elas perdem? Uhum. Ou elas têm dificuldade de desenvolver ainda mais a competência da comunicação? Sim, sim. Não é Pois isso? é, pois é, pois é. E vendo o seu perfil, e até com base nas nossas conversas, uma das suas frases é: toda venda é, antes de tudo, uma conexão humana. E eu te Exato. pergunto, no mundo onde a gente interage cada vez mais com telas e menos olho no olho, inclusive, que a gente treina a empatia? Você acha que existe alguma técnica que pode fazer a pessoa desenvolver? Porque empatia é uma das habilidades que a gente precisa, inclusive, para poder vender melhor? Ou isso é Exatamente. inato e a pessoa nasce com isso?
Daniel, todas as competências elas são treináveis, inclusive a empatia. Então, para que você trabalhe, desenvolva a empatia ali quando você está vendendo alguma coisa, ou até se vendendo, porque a gente se vende o tempo todo, a gente tem que parar para pensar o seguinte: todos nós somos vendedores. Você está vendendo seu tempo, seu intelecto, a sua imagem pessoal. As pessoas estão comprando você o tempo todo. Então, isso é uma venda. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, na empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem se envolver emocionalmente com o outro, existe técnica para isso. Então, eu costumo dizer o seguinte: antes da pessoa contratar a empresa que você representa, ou o produto ou o serviço que você faz, primeiro ela precisa te comprar. Precisa estabelecer uma confiança ali da pessoa física. E aí, se eu confio em você, se eu confio no Daniel, se eu gosto de você, aí sim eu vou comprar a sua empresa, eu vou comprar aquilo que você vende. Então, antes de mais nada, a venda acontece com base na conexão. Outro dia eu até fiz um post no meu Instagram que diz o seguinte: as pessoas gostam de comprar de quem gosta de vender. E é natural, quando a pessoa ela gosta de vender, ela entende o seguinte: o que eu estou te oferecendo é para resolver e solucionar esse problema que você comentou comigo que você tem. Então, essa conexão acontece aí. Eu costumo dizer que existem duas técnicas para você criar conexão imediata que tem a ver com a empatia. A primeira delas é um elogio sincero, um elogio genuíno. E o elogio sincero e genuíno não é só falar assim: nossa, Daniel, como a armação do seu óculos é bonita. Porque tem gente que me fala: mas eu tenho dificuldade de fazer um elogio para a pessoa. Não precisa elogiar a pessoa. Se você está de frente com a pessoa para oferecer o seu trabalho, elogie o tempo da pessoa. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo. Quanto tempo você reservou para esse nosso bate-papo? É 1 hora? Muito obrigado por essa hora. Porque se a pessoa está ali, ela está abrindo mão de estar em outro lugar. Então, só do fato dela estar ali junto com você, você está agradecendo algo na vida dela que é finito. Então, isso é um elogio sincero e genuíno. Não sabe o que elogiar? Elogio pelo tempo da pessoa, pelo tempo que ela está dedicada ali a te ouvir. E a segunda técnica para a gente estabelecer a empatia é trabalhar nossa capacidade de escutar. Porque a gente faz curso de oratória, faz curso de comunicação, mas a gente não faz curso de escuta. E o grande pecado do vendedor é falar demais. Então a gente fala muito, a gente acha que a venda vai acontecer se eu falar muito, se eu afirmar demais, mas a venda acontece quando eu escuto mais. Principalmente no processo de venda consultiva. 80% da venda ela tem que ser mais escuta. Você vai fazer perguntas inteligentes para você se interessar pelo outro. Quando o seu cliente ou a pessoa que está ali na sua frente, ela sente que você está genuinamente interessado por ela através de perguntas inteligentes, aí sim eu consigo me colocar no seu lugar. E, consequentemente, o cliente ele vai se abrir mais para falar dos problemas que ele tem e para, no final daquele bate-papo, ele entender o seguinte: nossa, eu nunca parei para refletir sobre isso. Vou contar rapidamente um episódio que eu passei na minha vida. Eu trabalhei 2 anos vendendo seguro de vida. E seguro de vida é uma das coisas mais difíceis de vender, porque as pessoas não querem morrer, as pessoas não querem ter uma doença grave, as pessoas não querem ter um acidente, mas são coisas que podem acontecer na nossa vida e não estão no nosso controle. Mas não é cultura do brasileiro se atentar para uma apólice de seguro de vida. E eu fui me enveredar em trabalhar numa multinacional vendendo seguro de vida. Ali eu tive o atestado de que vender não é forçar uma venda. Vender é eu mostrar para você e trazer reflexão e te fazer perguntas para que no final desse nosso bate-papo não seja eu vendendo, mas seja você querendo comprar de mim, porque você entendeu que aquilo faz sentido para você. Então, sim, dá para trabalhar a empatia com essas duas técnicas. Um elogio sincero e o interesse, né? Despertar o interesse pelo outro através de perguntas e desenvolver a nossa escuta empática. Muito bacana. E até indo na linha aí de pensar em mais técnicas para a questão de venda, você fala muito de neurovendas e de mentalidade. E você até fez uma pós em psicologia positiva que foca muito em forças e virtudes. E eu te Exato. pergunto aqui, como um líder ou vendedor pode usar a psicologia positiva para lidar com a rejeição, para lidar com o não? Porque uma das coisas que os vendedores mais escutam no seu dia a dia é não, não, não vou comprar, não agora, não, etc, etc, etc. Tem alguma maneira de blindar isso para que o vendedor e o líder aprenda a lidar com o não? Tem indo para terapia. Boa, boa, boa. Brincadeiras à parte, a terapia faz parte, mas a gente precisa Lógico. sim trabalhar muito a nossa resiliência emocional, porque sim,
talvez a profissão de vendas, o profissional que trabalha com vendas, escute mais não do que qualquer outra profissão. Por quê? Porque o vendedor ele precisa procurar por oportunidades. Isso é prospecção. Inclusive, a palavra prospecção vem lá das minas, dos minérios, né? Quando eu prospecto ouro, quando eu prospecto em meio ao mundo de oportunidades das jazidas, os minérios, as oportunidades de ouro. Então, isso é prospecção. E a prospecção, ela faz parte da primeira etapa de um funil de vendas. Então, quando a gente pensa ali, cara, para que eu venda para alguém, eu tenho que prospectar. E prospectar talvez seja a etapa mais desafiadora e mais difícil de um vendedor, e é onde muitos rejeitam e negligenciam essa etapa. Por muito tempo eu passei por isso. Essa é a minha criptonita, é aquilo que me enfraquecia muitas vezes, porque é ali onde eu vou escutar mais não. E quando eu escuto muito não, ativa os gatilhos da nossa rejeição. Porque a gente ouviu muito não a vida toda. Desde a nossa infância. Não, não pode andar descalço na casa, na rua. Não, não vai brincar na rua. Não, não pode fazer isso. Não come isso. Não pode jogar videogame. A gente escutou muito não. Então, quando a gente chega na fase adulta e a gente vai trabalhar numa profissão onde você escuta muito não, ainda não é o momento, muitas vezes a gente leva esse não para o pessoal. E tá aí um dos grandes erros. Talvez a pessoa que te falou não, ela não falou não para você. Ela falou não para sua solução, para o produto ou até mesmo para ela própria. Não é para você. E talvez o não do cliente é um ainda não. Ainda não. Mas pode ser que em algum momento. Agora, quando eu escuto muito não, eu tenho também que ter a humildade de parar e entender como é que foi o processo dessa venda. Como é que eu comportei diante dessa venda? Eu tive a habilidade de conduzir esse cliente para essa reflexão e no final dessa nossa conversa, ele entender que o que eu vendo, o produto ou o serviço que eu vendo, transforma esse problema que ele falou para mim que tem. Se eu não tenho essa habilidade, Daniel, dificilmente eu vou escutar muitos sims. Mas eu conheço vendedores que escutam muito mais sims do que não. Por que, que eu tenho que escutar mais não? Quem falou que eu preciso escutar mais não? Se eu qualifico melhor o meu cliente, se eu vou atrás de clientes que realmente podem comprar, e se eu desperto uma necessidade daquilo que o meu produto e o meu serviço resolve na vida dessa pessoa, talvez a chance e a probabilidade de escutar sim seja muito maior do que o não. Mas sim, a gente precisa trabalhar muito a nossa resiliência emocional, e se a gente não tiver isso, provavelmente você não vai conseguir continuar ou ter sucesso na área comercial. Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente é criança, a gente nunca fala, nossa, meu sonho é ser um grande vendedor. A gente não fala, né? A gente não é Não. ensinado a ser vendedor, e no final, todos nós somos vendedores. Então, a gente precisa trabalhar toda essa resiliência emocional, né? Trabalhar a gestão das nossas emoções, porque trabalhar na área de vendas é trabalhar no coração da empresa. É o órgão principal do corpo humano. Se eu não tiver venda, eu não tenho negócio pulsando, eu não tenho dinheiro girando ali dentro desse corpo. E provavelmente essa empresa ela pode morrer se não tiver Sim, negócio, se não tiver venda. sim. Você trouxe uma questão da rejeição aí e que a gente escuta não desde criança, né? Isso me fez lembrar, inclusive, que a gente estuda na psicologia que uma das necessidades básicas humanas é de relacionamento que faz com que ela se sinta pertencendo, né? E quando a gente até estuda a evolução da humanidade do ser humano, o que fez o ser humano estar vivo na natureza até hoje foi relacionamento e colaboração. Então, quando um ser humano lá na pré-história era rejeitado por um grupo, ele na verdade estava correndo risco de vida. Porque eu faço uma brincadeira que um cachorro de porte médio sozinho contra um ser humano sozinho é capaz de matar um ser humano. Porque nós somos Sim. frágeis, fisicamente dizendo, né? Sim. Só que 5 seres humanos contra um cachorro de porte médio vence o cachorro. Exato. Então, a união entre os seres humanos que faz com que instintivamente e o pertencer ele se sente seguro, que é uma das necessidades básicas humanas aí, né? Então, conseguir abstrair que o não é uma rejeição da pessoa e sim do produto ou serviço, etc., né? É um desafio de exercício de perspectiva e de coragem Exato. também, né? Faz sentido para ti também isso? Daniel, faz total sentido. E quando a gente
conhece sobre as virtudes, quando a gente se conhece, porque eu costumo dizer que o vendedor que tem autoconhecimento e que busca colocar uma lanterna dentro de si para entender quais são as suas forças, suas virtudes, ele consegue driblar melhor as emoções que são ativadas o tempo todo em nós, porque a Sim, gente cria essas expectativas. sim, O nosso salário, o nosso faturamento depende daquela venda. sim, Conta que eu fiz, o boleto que eu preciso pagar depende dessa venda. Então, talvez seja aí que eu não tenha segurança. Mas se eu tenho essa habilidade desenvolvida, eu vou trabalhar para aplicar técnicas, seguir processo comercial, para que eu consiga superar as expectativas emocionais que são geradas. Você falou algo muito importante que eu acredito muito. Nós, na questão da nossa essência de vida, né? Que nós vivemos para ser aceitos, ser amados e ser reconhecidos. sim, E a questão da fragilidade física. Se a sim, gente for parar para pensar, um vírus matou quantos milhões de pessoas há 6 anos sim, atrás, na pandemia? Uma sim, coisa invisível que entrou dentro do nosso corpo teve a capacidade de nos matar. Olha a fragilidade que nós, enquanto seres humanos, temos quando a gente pensa em num corpo físico. Se a gente sim, for pensar na capacidade intelectual, talvez nós fomos o animal que mais evoluiu intelectualmente, sim. né? E Mas faz olha, total sentido. e olha que interessante esse elemento que você trouxe, como de novo, através da colaboração que se faz com que o ser humano consiga continuar vivendo e sobrevivendo às intempéries do mundo, né? São milhares de pessoas colaborando para criar mecanismos de saúde, de promoção de saúde, de cura, etc. Né? Graças Exatamente. a essa colaboração que estamos aqui, né? Porque se não fosse Sim, isso, nada disso aconteceria, né? exatamente. E pegando até essa visão de colaboração, você presidiu o BNI e isso significa liderar empresários que você não é chefe deles, inclusive, né? Exatamente. Qual que é o segredo, na sua perspectiva, para engajar pessoas que não são obrigadas a seguir o que você fala? É carisma, é processo, é propósito? Que sugestão e dica que você pode trazer para quem está nos escutando aqui? Bom, é uma mistura dos três. Quando eu fui escolhido para ser o presidente aqui de um dos grupos em Goiânia, do BNI, o BNI foi um grande presente na minha vida enquanto empresário, tá? Eu não conhecia o BNI e através de um treinamento que eu participei em 2023 de uma corretora de seguros lá da MetLife, quando eu trabalhei como corretor de seguros, ela disse que ela passou por um momento muito desafiador na carreira dela em relação a pessoas, em relação a encontrar relacionamento com novas pessoas. E aí ela citou, fui visitar uma reunião do BNI e me tornei membro. E aí eu anotei no cantinho do meu caderno, BNI. Quando finalizou o treinamento, eu entrei no Google, BNI Goiânia, e apareceu lá o BNI. Então, já me conectei com a pessoa de lá, visitei uma reunião e fiz parte ali de um grupo que estava iniciando. Eu fui o quarto membro daquele grupo novo que estava começando. Então, era um grupo que estava em lançamento. Eu participei da primeira reunião de lançamento e foram 20 reuniões até o grupo ser lançado, porque precisava de um quórum de pessoas para que o grupo fosse lançado. Quando o grupo foi lançado 4 meses depois, existe dentro do BNI toda uma categoria de liderança. Tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o secretário-tesoureiro, tem os coordenadores, tem os líderes, e eu fui escolhido para ser o presidente. Então, eu acredito que por conta de uma mistura aí desses três elementos que você falou. Porque assim, um líder ele tem que ter carisma, ele tem que saber influenciar positivamente as pessoas. E durante o processo ali dos 4 meses, onde a gente estava reunidos para lançar o grupo, eu acredito que eu fui visto pelas outras pessoas, por outros diretores que já acompanhavam esses empresários, e aí eles notaram, bom, o Leandro tem carisma, então ele sabe liderar outras pessoas, porque ele já foi executivo de empresas, então ele sabe conduzir pessoas. Você citou algo interessante, liderar pessoas onde elas não têm obrigação nenhuma comigo, porque todos ali estão pagando o mesmo que eu estou pagando para ser membro de um grupo. Agora, como influenciar positivamente essas pessoas? Aí é onde entra o exemplo. Tudo que eu faço, Daniel, eu sou uma pessoa que me
que me cobra bastante. Então, se eu sou o membro, eu não vou ser qualquer membro, eu vou ser o melhor membro. Eu estou com 100 pontos desde quando o grupo foi lançado em agosto de 2024 e eu nunca deixei de estar nos 100 pontos. E estar com 100 pontos dentro do BNI é fazer o que precisa ser feito. É levar a quantidade de convidados que precisa levar, é contribuir com os membros em relação às referências, é contribuir com os membros em relação aos negócios fechados. Então, tudo isso vai somando pontos onde a gente atinge o máximo de 100 pontos. Então, para que eu fosse escolhido ali o presidente, eles entenderam. O Leandro é um cara que se destaca por quê? Porque ele é uma pessoa que entrega com paixão. E é onde eu volto lá no início que você falou, escolhas apaixonadas faz... Não, como é que é? Agora me deu branco aqui na frase. Escolhas apaixonadas têm consequências poderosas. Quando a gente escolhe fazer as coisas com paixão, as consequências, o resultado que a gente colhe é poderoso. Então, assim, ó, eu sou filho de pais muito simples, de uma cidade muito simples, eu não nasci em berço de ouro, mas todas as oportunidades que eu tive na vida foi porque eu me entreguei de paixão. O intercâmbio que eu fiz em Londres foi um presente que eu conquistei porque eu fiquei em primeiro lugar no ano de 2014 em vendas. Então, isso fez com que eu entrasse ali no modo de paixão, de entrega, de entregar o melhor, porque existe a competitividade dentro de nós e eu quero ser reconhecido para isso e quero também ter a oportunidade de vivenciar essas coisas. Então, sim, eu acho que é uma mistura de carisma, de seguir processo, de fazer o que precisa ser feito. E qual foi o terceiro elemento que você citou? O terceiro elemento que eu citei foi propósito. O propósito. Tudo tem que ter um sentido. E eu tenho esse lema na minha vida. Se não fizer sentido para mim, não faz sentido eu estar nessa empresa, não faz sentido eu estar nesse relacionamento, não faz sentido essa amizade na minha vida. Então, tudo tem que ter um propósito. Eu não sei se você vai chegar lá, mas o meu método, que é o método singular de vendas, começa com a letra S e eu vou te falar depois o que é esse S. Mas o S tem a ver com o propósito também. Tudo tem que ter um direcionamento. Então, sim, se eu escolher estar ali dentro daquele grupo, eu precisava de um propósito maior, né? De contribuir com as pessoas e de entregar com paixão. Legal, legal. E até para quem não conhece o que que é BNI, como que você poderia definir o BNI numa frase simples? Rapidamente, né? O BNI é um grupo de empresários que se reúnem semanalmente para fazer networking. Esse grupo de empresários segue uma metodologia que existe há 41 anos. O BNI é norte-americano, nasceu em 1985 e ele segue uma estrutura, um processo onde as pessoas que se tornam membros, elas estão ali dispostas a contribuir umas com as outras. Os seus colegas empresários desse grupo, nós os consideramos guardiões dos negócios uns dos outros. Então, é um grupo de networking que segue um modelo estruturado de networking profissional. Legal, legal. E Leandro, você sabe, eu trabalho com IA, sou professor de IA, uso a IA no Sim. meu dia a dia, né? Eu tenho visto a IA fazendo coisas incríveis, inclusive até com chatbot para fazer venda, fechando venda, fazendo a abertura, prospecção, dentre outras coisas. Do seu ponto de vista, o que que você acha que a IA nunca vai conseguir fazer como um vendedor humano faz? Onde está a singularidade que o ser humano tem que a máquina não copia? A máquina não tem. A singularidade que o ser humano tem é a nossa capacidade, talvez, de amar, de fazer o bem para as pessoas, de ser bondoso para as pessoas. E vender é um ato de bondade. Eu sempre ouvi, quando eu era mais jovem, a seguinte frase de diretores e líderes que eu tive: Leandro, você é bonzinho demais. E aquilo me incomodava, porque eu falava, gente, mas eu não sou bonzinho. Como que uma pessoa boazinha demais fica em primeiro lugar e ganha um intercâmbio? Como que uma pessoa boazinha demais, ela não tem resultado em vendas? Porque se eu fosse bonzinho demais, a gente sabe, Daniel, que o excesso da empatia, às vezes, atrapalha também no processo de vendas. A gente tem que ter uma empatia equilibrada. Porque se eu não souber conduzir esse cliente para resolver o problema que ele tem e sempre acolho a dor desse cliente, eu não vou vender. Então, eu não concordava com isso. Eu não concordava que eu era uma pessoa boazinha, mas, ao mesmo tempo, eu não precisava mudar a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa bondosa. Eu não precisava deixar de ser bondoso para vender mais e para ficar em primeiro lugar nos rankings da vida na área de vendas. Então, eu entendi o seguinte: eu não sou bonzinho, eu sou bondoso. E o que é a bondade? A bondade é fazer o bem para as pessoas. É você conduzir a pessoa para que ela entenda o seguinte:
A solução que eu ofereço, o produto que eu ofereço, Daniel, te faz um bem. Resolve um problema que talvez você nem saiba que tenha, mas eu posso contribuir com você com isso. E aí eu costumo comparar vendas com consulta médica. A gente não paga o médico para resolver nossos problemas de saúde? Então é justo que as pessoas nos paguem para resolver os problemas delas. Então isso é vendas. A IA não consegue substituir a construção de confiança, a conexão genuína que a gente tem. Tanto que para vendas de high ticket, o agente bot pode até te ajudar ali a facilitar a comunicação e a ser mais rápido, inclusive, quando se trata de muito volume de atendimento, mas ele não substitui a construção de confiança. Como eu falei, antes da pessoa fazer negócio com você, e quanto mais caro é esse produto, quanto mais caro é esse serviço, mais vai ter a necessidade da interação humana para a construção de relacionamento, de confiança, de reputação. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de ESG, que é ambiente, social e governança. Quando Sim, você observa aí, ó, as vendas movem o mundo, mas as sim, vendas conscientes transformam o mundo. Como você vê o sim. papel de um vendedor hoje como um agente de transformação social, que pode aí ajudar a sociedade de uma maneira ética, por assim dizer? Sim. O vendedor, para ajudar a sociedade, ele precisa entender que o que ele faz não é para se beneficiar somente a si próprio. Ele não tem que ter esse entendimento de que o que ele vende, claro que o vendedor ele é bem remunerado, tem, né, grandes vendedores que ganham muito bem, que ganham muito melhor do que muitas profissões que existem. Mas a gente não pode pensar só no nosso ego, só no nosso próprio bem. Então a gente tem que entender o seguinte: vender faz com que a sociedade seja uma sociedade melhor e faz com que as pessoas atinjam patamares melhores. O meu papel aqui, o papel do vendedor é conversar com a pessoa para que a pessoa entre nesse processo de reflexão. Eu tenho percebido o movimento de grandes empresas em relação a essa conscientização em relação às vendas, mas muitos, a grande maioria, ainda é um trabalho muito árduo que a gente tem que fazer para que o vendedor ele entenda qual é o trabalho dele, qual é o propósito da função e da profissão que nós temos, profissão comercial, a profissão de vendas. Porque se eu não intermedio essa operação, provavelmente a gente não tem capitalismo. Já parou para pensar nisso? Sim. Então, então tudo começa ali com a base da venda, né? Como eu falei, é o coração do negócio, é o coração da empresa. Então a venda ela tem essa capacidade e profissionais que têm esse entendimento, eles conseguem melhores oportunidades no mercado para transformar a sociedade. Legal, legal. E agora, conectando com algo que você já até falou um pouquinho antes. Você criou o método singular. Se Sim, você pudesse dar uma dica prática para quem está nos escutando, a partir do seu método singular, o que, que uma pessoa pode fazer para melhorar a sua vida, para colocar, de repente, o seu relacionamento em outro patamar? Ah, de onde vem o método singular, como ele funciona e que dicas que você pode dar para quem está nos escutando? vamos lá. Eu quero te falar rapidamente o porquê dessa palavra. Eu gosto muito da palavra singular. E uma vez eu ganhei um prêmio de vendas, uma caneca. E nessa caneca estava escrito assim, ó: eu sou único. E singularidade vem de único, vem de você ser único, de você ser singular. E eu sempre gostei muito de entender o seguinte, que as pessoas elas são únicas. As funções elas podem ser substituídas, mas a pessoa, o profissional não é. Então, cada vendedor é único, cada profissional é único, cada cliente é único e cada processo de negociação é único. Então, aqueles gatilhos mentais que a gente aprendeu lá atrás, do tipo, fala que são as últimas vagas, porque senão você não vem. O gatilho de escassez até pode funcionar, mas funciona para a pessoa ou para o perfil comportamental correto. Então, as pessoas, elas são únicas e cada pessoa tem um sentido, cada pessoa tem um propósito de comprar. As pessoas compram pelos motivos delas e não pelos nossos. E quando a gente entende isso, o processo de negociação ele se torna singular. O método singular é um acrônimo, uma palavra singular, que tem 8 letras, e 8 é o número do infinito. Então, tudo é pensado, tá? Então, quando eu falei do S, o S ele tem a ver com sentido. Então, S de sentido. Toda venda começa com um sentido, um propósito. A gente não aprende que a gente tem que focar no foco do cliente? Focar no foco do cliente é focar no sentido que você precisa conduzir esse cliente.
E aonde é que a gente quer chegar nesse processo de negociação? No resultado. Então, a última letra do singular, o R, é de resultado. Então, a venda começa num sentido e ela finaliza no resultado. Mas e as outras letras? Aí são as inteligências que eu preciso desenvolver. Porque para que eu tenha resultado, eu tenho que desenvolver todas as outras letrinhas. Não sei se você quer que eu fale isso, mas eu posso falar o que significa cada uma delas. No seu tempo, se der para você tempo, fique à vontade de falar. Então vamos lá. I, né, o singular. O I é de inteligência. Para que eu tenha um processo de venda, o meu propósito principal é me conectar com as pessoas, interagir com elas de forma inteligente. Eu tenho que conduzir essa pessoa com perguntas inteligentes. O N é de neurovenda. A neurovenda tem a ver com a nossa mentalidade, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com entender, tem a ver com entender que cada cliente é único e cada cliente tem um perfil comportamental. E quando eu descubro que é essencial para o Daniel, eu vou fazer com que o Daniel compre de mim, não pelo meu motivo, mas pelo seu. Isso é neurovenda. Eu preciso entender de gente, tá? Depois o singular, o G é de gestão, porque se eu não faço gestão dos indicadores, gestão dos KPIs, eu não tenho para onde seguir. Vendas é matemática, e a matemática em vendas é diretamente proporcional. Quanto mais pessoas eu falo, mais chance eu tenho de vender. Quanto mais pessoas eu prospecto, mais chance eu tenho de ter resultado. Né? Então, o G é de gestão. Depois do singu, o é da urgência. A IA é muito rápida, a IA responde muito rápido. E é onde o ser humano, e onde o profissional de vendas precisa desenvolver o senso de urgência, o senso de responder coisas de forma urgente, o senso de resolver problemas de forma urgente. Porque um probleminha não resolvido pode virar um problemão em vendas. Então, urgência. O U tem a ver com a urgência. E o singular, o L, tem a ver com liderança, liderança do processo de negociação. Então, o L é de liderança. Eu tomo frente da negociação, eu não posso deixar nas mãos do cliente. Daniel, a gente pode então marcar o retorno, fica melhor para você de manhã ou à tarde, na terça ou na quinta, às 14 ou às 16. Quem toma frente da liderança de um processo de venda sou eu, então tem que ter liderança. E o A é de atitude, porque sem atitude você não tem resultado. Então, eu preciso ter atitude. Eu entendo o seguinte, a venda é atitude. O resultado é consequência da sua atitude. Mas o que vai transformar tudo isso é o conhecimento que você tem do processo de vendas. E hoje a gente vive num momento, principalmente por conta do marketing digital, da facilidade que a gente tem ali de ter leads, por exemplo, onde os vendedores eles entraram numa zona de conforto. Os vendedores estão preguiçosos, eles não querem estudar sobre vendas e vender uma ciência. Né? Então, é onde eu falo. Se você não estudar sobre vendas, talvez a IA te substitua. Então, esse é o meu método. Então, todo mundo começa no S o sentido e finaliza no resultado, que é o que a gente quer. A gente quer o resultado. Muito legal, muito legal. E meu amigo, já encaminhando aqui para os finalmente, um jogo rápido. O que te vem à mente? Um livro que mudou sua vida, além dos seus, claro. Eu não vou falar os meus, não. O livro que mudou a minha vida. Depois que eu li esse livro, eu entendi que ele é o livro da base de toda a gestão. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Legal. Do Stephen Covey. E aproveitando, falando de hábito, qual é o seu hábito inegociável diário? Meu hábito inegociável diário. Boa pergunta. É aquele hábito que a gente não pode abrir mão dele, não é isso? Exato. Eu não abro mão de estudar. Todos os dias eu preciso me desenvolver em alguma coisa, nem que seja para ouvir novamente um podcast, mas eu tenho esse hábito de religiosamente todos os dias sentar no meu escritório e estudar. Então esse é um hábito para mim inegociável. Um erro que você vê todo vendedor cometer. Falar demais. Olha aí, o tanto que eu falo demais. Eu precisei desenvolver muito isso, viu? Trabalhar mais na escuta empática. Então, o que falam demais perde negócio. Uma crença que você tinha e mudou de ideia recentemente. Olha, recentemente, eu não sei se recentemente, mas uma vez um diretor meu me falou algo que eu trouxe assim para minha vida. Eu fui convidado para ir para Manaus gerenciar uma unidade da empresa lá. A ideia era ficar um ano, eu fiquei 5 anos em Manaus. Eu morei em Manaus, passei a pandemia em Manaus. Uau! E eu não tinha parente, não tinha amigo em Manaus, e eu cheguei nesse diretor na época e falei assim, e se der errado? E eu tinha lá meus 26, 27 anos, e ele disse o seguinte, Leandro, o fracasso é fora de cogitação para você.
Então, eu coloquei aquilo como uma crença. Então, sempre que eu penso que alguma coisa pode dar errado, eu lembro dessa frase: o fracasso é fora de cogitação, porque eu faço as coisas de forma apaixonada. E na economia, eu aprendi muito a avaliar os riscos, né? Risco de dar certo, risco de dar errado. Mas o fracasso é fora de cogitação, porque eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Então, essa é uma crença que eu sempre lembro dela para eu não entrar na zona de conforto. Maravilha. O que é sucesso para você em uma palavra? Paz. Fantástico. E felicidade? O que é felicidade para o Leandro Moura? Felicidade é liberdade. Para Liberdade. mim é liberdade. É a liberdade das escolhas, é a liberdade de você ser quem você é a liberdade de você não ficar refém do que as pessoas pensam sobre você. Então, felicidade para mim é eu poder ser quem eu sou, ter a minha singularidade, aceitar quem eu sou e não ter medo se as pessoas vão me aceitar ou não, porque se elas não me aceitarem, que pena delas. Estão perdendo uma excelente oportunidade de me conhecer. Legal, A show. gente não tem que se vender, a gente não tem que acreditar no nosso produto. Lógico que Nós sim. somos um produto, então a gente tem que Lógico se que vender sim. bem e acreditar em nós. Fantástico. Meu amigo, agora para literalmente encerrar, agradeço de coração por toda a sua disponibilidade, pelo seu tempo. Quando você falou que você ouvia que você era uma pessoa bonzinha, boazinha, me veio na cabeça, será que não é exatamente essa má interpretação do que é ser bonzinho que era o que fazia com que você vendesse mais e tivesse mais resultados, né? Exatamente. Então, às vezes essa singularidade sua na má interpretação de outras pessoas era exatamente o seu superpoder que me veio à cabeça, né? Exato. E naquele treinamento que a gente fez, teve esse questionamento: qual é o seu superpoder? E eu já sei qual é o meu superpoder. É a conexão fácil com as Uhum, pessoas, a uhum, capacidade de ouvir as pessoas, é a capacidade de estar ali pelo meu cliente. Então, se eu sempre tive excelentes resultados, não porque eu usei as melhores técnicas, técnica a gente usa, mas sim, não é somente isso. E aí a gente tem um mito na área comercial de que quem é muito bom tem que ser tubarão. Você não precisa ser tubarão, não, precisa acolher, porque a essência da nossa vida é ser amado, ser aceito, ser reconhecido. E quando o cliente ele sente isso com você, ele cria uma construção de confiança com você e compra de você. sim, sim. E meu amigo, se você pudesse deixar uma mensagem que vai ser ouvida daqui 100 anos, qual Uau! seria essa mensagem? E fazendo de conta que ela poderá ser ouvida pelo mundo inteiro. E já para aproveitar, por gentileza, deixa aqui suas redes sociais, como as pessoas te encontram. E muito obrigado pelo seu tempo, meu querido amigo. Imagina, Daniel, eu que agradeço. Eu adorei participar com você desse bate-papo. Sempre aprendo muito com você. É muito bom poder se conectar com pessoas onde a gente possa evoluir. E eu evoluo sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com você. Para me encontrar nas redes sociais, meu arroba é oleandro.moura. Com esse arroba você consegue me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Então, oleandro.moura, você me encontra lá. E se eu puder deixar uma frase para que daqui 100 anos as pessoas escutem: o mundo merece ouvir a sua voz. Muito boa. Só isso. Adorei, adorei. Leandro, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, gratidão por suas palavras, sua sabedoria compartilhada aqui. E querida e querido ouvinte que nos escutou até aqui, eu tenho certeza, você deve ter saído aí com um monte de ideia, um monte de coisa que o Leandro compartilhou. Segue o Leandro nas redes sociais. Gostou do episódio? Deixa seu comentário aqui. Dá o like, porque isso faz o algoritmo potencializar a entrega. Compartilha com amigos, compartilha com quem você gosta e até breve. Até mais, pessoal.